Ô, e aí, Rafa? Belezinha? Como é que você tá, guerreiro? Preparando uma live aqui pra bater. Olá, mestre Agenor, boa noite. Tudo bem? Estou aqui preparando mais uma live. Vou bater um papo aqui com o meu amigo e campeão de karatê, um faixa preta casca grossa, Ortolano Belli. Esse cara tem uma história bacana, viu, sensei? É um grande faixa preta de karatê de Joinville. E já ele tá por aí, olha ele marcando presença. Pra gente bater um papo. Esse cara é um cara que eu admiro muito, sou fã do karatê do Ortolano. E vou aproveitar aqui essa quarentena para matar a saudade dele aqui, faz anos que a gente não se vê. Conversar um pouquinho com ele aqui, para ele contar um pouco da história. Fala, meu amigo! Aí, mestre, que saudade de você. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E tu, cara? Tudo jóia. Mano, você começa continua bonitão, hein, mano? Puta que pariu, velho. Que nada, rapaz. Cara, por que você acha que eu tô de boné, pô? Você sabe que até perfume eu passei pra fazer a live, pra ficar mais um pouco, pelo menos um pouco mais cheiroso, já que... Puta que pariu. Não, eu tô ligado que tu é o cara mesmo, mano. Tô ligado que você não perde tempo, não, cara. Ganhar do Ortolano é difícil, não tem como, né? O cara é bonitão. Cara, quanto tempo, hein, irmão? Tá louco. Oi, eu tô lhe ouvindo, Sensei. Como é que você tá, meu querido, aí nessa quarentena, rapaz? Rapaz, estamos se virando do jeito que dá, né? Respeitando aí os decretos, respeitando as portarias aí dos municípios e fazendo o que tem que ser feito, se cuidando, não dá pra relaxar porque o negócio é sério mesmo. Mas vocês aí em São Paulo, o bicho está pegando mesmo, né? Realmente o negócio tem sido difícil, né? É complicado. A gente conhece o nosso povo, sabemos que o pessoal não é muito de obedecer e, infelizmente, estamos vivendo esse problema aí, né? Aqui em Santa Catarina o negócio não tá, vamos dizer assim, tranquilo, mas graças a Deus tá bem controlado, né? O pessoal aí tomou consciência no começo do problema aí que tinha que se cuidar mesmo e tá dentro do esperado, vamos dizer assim, né? A gente controlando o máximo aí para evitar as mortes, né? Contaminação vai ser praticamente quase impossível, né? As pessoas, muitas ainda vão se contaminar, mas se a gente conseguir pelo menos amenizar as mortes aí e os traumas, né, o sofrimento das famílias, com certeza já é um sucesso. Com certeza. Fala, Rafael Dominoni. Mestrão, bate papo com a galera aí, fica à vontade, tá? Você pode interagir com a galera. O Dominoni, Silas, só para ter uma ideia, ele era meu júnior aqui, disputava joguinhos por Joinville, e aí ele completou 18 anos naquele ano e ele veio para disputar os Jogos Abertos de São Paulo. Eu falei, lá tu vai ver o bicho pegar. Que lá os caras descem a mão mesmo. E ele foi, fez bonito. Ele foi, fez bonito. Na final, ele lutou no Open, na final ele tava ganhando uma luta do Priscila, cara. Eu lembro do Priscila. Só que não aguentou, né? Priscila com a experiência toda, inclusive a envergadura maior. E aí foi pra cima do moleque, mas ele fez bonito. Primeiros Jogos Abertos dele aí, de São Paulo, ele fez bonito. Cara, velho. A galera aí é boa pra caralho. Eu lembro que você sempre trouxe bons atletas. Tinha umas meninas aí, uma aluna sua que... Puta que pariu, cara. Eu não consigo lembrar o nome dela agora. A Janice foi 9 vezes campeã brasileira. Tem um pessoal muito bastante. Caramba do céu. O seu pessoal é muito bom, cara. Ortolano, cara, eu tô com saudade de tu, cara. Eu sempre falo de você com o Kiko. Sempre que a gente se encontra, a gente fala do Ortolano, cara. Cara, o Kiko tá me devendo uma visita, olha, não é de hoje, bicho. Ele sempre quando a gente conversa, porque o Kiko, para entrar nas redes sociais já é uma tristeza, né? Ele entra, vai lá, dá um oi, aparece, bota um videozinho e desaparece. Mas tenho saudade aqui do bicho lá. Pode ter certeza que além de um grande amigo,
um excelente professor e um grande amigo, né? Olha, tem algumas histórias com ele. Cara, o que é um excelente mestre, cara. Um bom E amigo fora do sério, cara. E foi através dele que eu te conheci, né, fera? Foi muito bom. Foi. Nós temos essa amizade até hoje, graças a Deus. Cara, Ortolano, eu acho que foi desde 2006 ou 2007, se eu não me engano. Cara, eu acho que foi até um pouco antes, Silas. Foi, né? Talvez seja por aí mesmo, 2005, por aí. Eu acho que foi 2005, sim. Eu acho que foi por aí. Cara, Ortolano, você é um cara que eu admiro muito, um puta de um karateca, dono de um karatê fenomenal, um atleta que deu muito trabalho para a arbitragem, foi tu, porque eu tenho certeza que, cara, como é que o cara consegue segurar o teu soco? Vem para tu controlar ele. Eu sei do que eu tô falando. Tu deu muito trabalho para a arbitragem, velho. Na realidade, assim, ó, é uma característica que eu sempre tive, as pessoas, os meus adversários, eles sabiam disso, que não era maldade, era vigor mesmo. Eu sempre fui um cara muito explosivo, um golpe muito rápido, e eu tinha que estar bem treinado, mas bem treinado mesmo para controlar ele e evitar acidentes. Mas nunca tive maldade, a questão era vigor mesmo, entrar para a quadra, lutar, botar o meu karatê em prática, porque eu sempre treinei karatê, né? Karatê marcial. E ó o Mano Santana aí, ó. Outro rapazinho da mão leve. Esse cara aí é bom demais. Mano, um abraço pra você, velho. O Mano é fenomenal, cara. Um karateca fora do sério. E figuraça, né? Gente boa demais. De MMA. Mano, esses caras eu tive o prazer de conhecer, de ver os caras lutando, treinando. Eu não cheguei a treinar com o Mano, mas vi ele lutando. Tive a honra de treinar com você. Cara, você é Ortolano, cara. Então, karatê fora do sério, cara. Eu sempre ou seja, às vezes as pessoas sempre falavam, faziam críticas. Eu falava assim, rapaz, o dia que tu conseguir segurar um soco do Ortolano, tu fica à vontade para criticar o karatê WKF, que aí tu segura verdade, mano. É aquilo que eu sempre falei. Eu sempre treinei o karatê marcial, né? E eu adaptei para competição. Adaptei ele para fazer ponto, para competição, mas eu treinava karatê marcial, karatê tradicional. E aí, inclusive, até no começo da minha carreira, eu tive muita dificuldade, porque eu tomava muita penalidade e não tinha toda a técnica necessária para poder ir lá pontuar e sem lesionar o adversário, né? Mas consegui dominar com o tempo, treinamentos, mestres, várias dicas, vários treinos eu tive que executar de forma para poder... Eu cheguei a treinar na parede, cara, socando na parede em velocidade, que aí a minha mão dói, né, se bater na parede, né? Então era para sentir o que é... Então, para segurar um pouco antes, estimular o Rikite antes do Kime. Cara, mas assim, ó, e é muito legal porque quando terminou minha fase de competição, o meu karatê continuou, entendeu? Porque eu vejo muitos atletas hoje treinando simplesmente a competição, e aí quando não tem karatê, vão bater uma makiwara, não sabe bater uma makiwara, não tem punch, vão bater um saco de pancada, não consegue bater um saco de pancada, machuca a mão. Vão dar um chute e não conseguem dar um chute decente porque não tem a rotação de quadril, eles jogam a perna simplesmente para pontuar. Então eu acho que os meus alunos eu sempre ensinei dessa forma: você treina karatê e depois você adapta ele para competição. Né? Não treinar karatê competição. Você pode participar da competição sem problema nenhum, mas você adapta ele para competição, não treinar karatê competição. Não, cara, com certeza. Deixa eu só mandar um alô pra galera que tá marcando presença aí. Cleiton, Karate City, Sensei Júnior Sá, um grande abraço, meu querido. Mano Santana, eu falei, o Mano hoje é coach de MMA, tô sempre acompanhando ele. Ortolano, eu lembro de uma conversa sua com o Kiko uma vez, lá no hotel de São Caetano, quando você estava falando como que você trabalhava. Você falou o seguinte pro Kiko, segunda e quarta é fundamento. A sexta-feira é pau. Exatamente. Da minha mão. Nunca esqueci isso. Eu falo para todo mundo, Pelmo, muitos não conhecem a minha história, mas eu fui campeão catarinense de kata. Eu fazia kata, porque o meu professor, ele não deixava simplesmente tu entrar na academia para treinar comitê. Tu tinha que fazer os quions, tinha que fazer os katas. E era bem assim mesmo, era segunda e quarta era fundamento, e sexta-feira a gente lutava. Não entrava na academia todos os dias para lutar. E aí, claro, teve um período da minha vida ali que eu dei mais atenção para o comitê, porque era o que eu estava em evidência, eu estava aí na seleção brasileira, seleção catarinense, mas não deixava de treinar meus fundamentos. E até hoje as minhas aulas, elas são divididas dessa forma. É fundamento, é Kihon, é kata, ajusta bem e depois vai para o comitê. Não adianta querer ensinar comitê se tu não tem uma boa base, né?
Com certeza. É o que muita gente chega na academia querendo fazer só a parte uma parte do karatê, né? Querem treinar só o comitê. E esquecem que a raiz da árvore tá se estragando. Concordo. Às vezes, doutor Lano, isso acontece comigo quando o pessoal me procura. Silas, eu quero treinar MMA, eu quero lutar MMA. Eu falo, não. Primeiro, você é faixa preta do quê? De karatê, de jiu-jitsu, de judô? Não é faixa preta de nada, não? Então você vai ser faixa preta primeiro de karatê, tá? Vai aprender o que é ficar o dia todo numa competição para lutar no final do dia. Aí depois a gente pensa em MMA. Mas caso contrário, sem chance. Ou seja, não dá para a gente colocar a carroça na frente dos bois, como isso acontece muito por aí. Não é verdade? Não, perfeito, concordo contigo. Ó, o Caruso aí, o Carlos, fomos campeões de 2007, Jogos Abertos de São Paulo. Cara, foi muito legal. Nós temos uma equipe lá com o Kazuro, um grande amigo meu também, com quem eu aprendi muito. Aprendi não só karatê, aprendi não só karatê, mas aprendi a valorizar o que o karatê pode te ensinar. Não é aprender, é a diferença de você ensinar karatê e de você aprender o que o karatê pode ensinar para as outras pessoas, pode mudar na vida das outras pessoas. Então isso eu aprendi muito com o Kazuro também, com outros técnicos, mas o Kazuro tem muito isso na filosofia. Ele tem o karatê marcial mesmo, né? E cara, os Jogos Abertos São Paulo, o último ano que eu lutei por São Roque com o Kazuro lá, e foi muito legal, cara. A gente tinha uma equipe muito coesa. Eu levei os meus atletas aqui de Santa Catarina para competir lá também, da minha equipe aqui de Joinville. E cara, foi só lutão, como sempre, lá em São Paulo só dá lutão, né? Eu sempre falo para todos os meus atletas hoje, vocês vão disputar os Jogos Abertos de São Paulo, vocês vão ver que a diferença lá dos Jogos Abertos aqui, porque lá os caras vêm para lutar contigo. O ponto acontece, mas eles vêm para lutar contigo. Isso eu falo sempre para todo mundo, que os caras vêm para lutar contigo, né? E aí em São Paulo tem uma característica também, tem muitos lutadores que praticam outras artes marciais e que fazem karatê também, vêm para competição, então eles são muito mais lutadores, muito mais aguerridos. O árbitro tem que entrar no meio e separar para dar o ponto, porque senão os caras não param, entendeu? É verdade, concordo com você. Uma vez eu lembro de um comentário do Didi, que o Didi falou que você foi o cara que fez ele treinar novamente quando entrou na seleção, cara. Nunca esqueci esse comentário. Ele falou para mim isso também, ele falou assim, cara, eu agradeço tu ter aparecido, porque eu voltei a treinar. Porque agora tem um adversário que bate de frente comigo, sou fãzaço do Didi, eu me espelhei muito, aprendi muito com ele quando entrei na seleção brasileira. Terminava os treinos, né, que o CC Lacombe, o CC Cres executavam, e ficava treinando eu, o Didi, o Max, o Pré, o Ciderley. Nós ficávamos após o treino treinando mais um pouquinho. Ali eu aprendi muito com eles, sou fãzaço dele. E aquela coisa, a gente sempre foi amigo, e é amigo até hoje, tenho um carinho enorme por ele, mas quando entrava na quadra, vamos ver quem vai sair com a vitória. Não tinha aliviar, assim como lutei com o Mano, lutei com o Max, lutei com o Nelson Denberg, lutei com todos esses, são os caras que eu sou fãzaço, amigão mesmo. Caraca, mas lá dentro, até teve Jogos Abertos de São Paulo uma vez, que o Max foi bater um DA e eu tava entrando na hora, cara, e pegou muito forte. E aí, o Max não, desculpa, o Nelson, eu fiquei muito mal, porque o Nelson é muito bom de coração, é muito tranquilo. Eu falei, puta, cara, não podia ter machucado esse bicho. E aí ele olhou pra mim, ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, dá pra te segurar só um pouquinho essa tua mão? Eu falei, cara, tentei, puxei tudo que tinha, mas foi um pouquinho, né? Cara, velho, é fora de sério. Manda um abraço aqui pra galera. Douglas Brito você conhece, um grande campeãozão fora do sério, né, mano? Esse cara é animal, lembra do time. Só. Isso aí tem uma caixa de ferramenta lutando que eu nunca vi dessa. Esse era Nossa, esse cara aí. Toledo, eu tive o prazer, cara, dos anos 80 pra cá, rapaz, eu conheço todos os karatecas, os caras que passaram na seleção brasileira. Caruso, meu irmão, aquele abraço. Todos esses caras dos anos 80 pra cá, eu conheço a história de todos. Você é um cara que eu sou seu fã, sou apaixonado pela sua história, sei que você tem um coração gigantesco. Cara, eu via tu treinando, velho. Eu lembro de você e o Camilo lá no São Caetano, trocando porrada igual animal, rapaz. Eu lembro que uma vez você me deu um acho-barai, cara. Você não lembra disso? Eu rodei assim, ó. Parece um peão. Eu lembro, né, pô? Cara. Aí, ou seja, ou você, o Ortolano, ou você, não tem outro jeito, velho. Sabe? Você vai apanhar dele mesmo, você vai enfrentar, mas pode ter certeza que a pé é garantida, cara. Cara, tempos bons. Hoje é mais tranquilo, hoje é só corrigindo o Quiron, corrigindo o Catar, esquece, vamos devagar. Não, mas foi muito bom.
Era uma coisa assim, eu tinha uma coisa comigo que é onde eu fosse lutar, independente se fosse aqui em Santa Catarina, fosse fora do estado, fosse fora do Brasil, eu sempre entrava com o mesmo coração, o mesmo apegado, fazia valorizar o meu treino, sempre com muito respeito ao adversário, mas também querendo que ele me respeitasse. Porque o cara não adianta dizer, foi campeão de não sei o que lá, mas foi campeão, mas não lutou comigo, então luta comigo. Aí eu vou aprender a te respeitar e ver o porquê o que eu tenho que melhorar para poder chegar perto do teu nível, né? É diferente de muito atleta que, pô, vou lutar com o cara, meu Deus, vou lutar com o cara. Cara, vai lá e luta com ele, vai ser um prazer tu lutar com ele. Lógico, com certeza. Eu sei história sua, Ortolano, que eu não sei se ou seja, eu sei de história sua que talvez você não saiba. Pessoal, o Ortolano é casca grossa. Já vi falar de muito cara lá no passado que desafiou o Ortolano por vale tudo e meteu o pé, tá? Aconteceu. Aconteceu. Que é? Em 2005, mano, falando, meu Deus, essa equipe, cara. Tanto é que, mano, tu lembra disso? Que nós tiramos o Kiko era o nosso técnico. Nós tiramos o Kiko de dentro do vestiário. Nós estávamos numa pilha, cara. Nós estávamos numa pilha e o Kiko entrou e falou assim, galera, vocês têm que entender que vocês chegaram num momento bom e vamos agora com calma. Aí eu falei assim, Kiko, dá licença. Espera um pouquinho lá fora, deixa nós conversar aqui dentro. Aí nós conversamos lá dentro, só os atletas, falou assim, cara, nós vamos lá para fora agora e vamos desossar. Quem entrar vai fazer sua parte, vai fazer muito bem feita, e o próximo que entrar vai fazer, e assim nós vamos levar esse título. Cara, levamos o título, foi cada lutaço, velho, foi de arrancar toco. A arquibancada tremia de ver a luta por equipe. Era São Caetano e contra São Bernardo. Nós lutando contra o Piauí. Foi muito show. Foi 2008, se eu não me engano, ou foi 2008, não foi? Eu acho que foi 2008, sim, acho que 2007, 2008. Eu lembro que eu vi o Mano fez uma final contra o Ricardo Aguiar. Lembro também de uma luta sua contra o Rafael Paraná, inclusive o Tim comentou aí agorinha. E, cara, era uma guerra. A galera de hoje não sabe, ou seja, perdão aí, pessoal, não estou criticando. Vocês não têm noção do que era ver esses caras lutando, não. Era fora do sério, era de arrepiar, mesmo. Não, era bom mesmo, cara. A gente tinha o coração na ponta das luvas, viu? Cara, eu caí lá no São Caetano para poder treinar com vocês, para aprender com vocês. Porque eu já era fã de vocês demais, né, cara? Então, para mim, foi aquilo que, sabe, me deixou mega feliz e foi aquilo que eu precisava para fortalecer o meu espírito, cara. Cara, e o Kiko fez uma coisa contigo, velho, que tu disse que tu é meu fã, né? Mas eu sou teu fã e te admiro, não só pelo que tu faz hoje, que eu vejo as tuas competições, o que tu participou aí dos campeonatos internacionais, os vale tudo da vida, os FCs aí, mas, cara, assim, pelo teu espírito de guerreiro, porque é muito fácil um cara de 1,90 m enfrentar um cara de 1,90 m. Agora, na época, tu tinha 70 quilos? Cara, eu tinha ali uns 70 quilos no máximo, velho. E o Kiko chegou e falou bem assim, Silas, agora chegou o momento aí de ver se realmente tu pode fazer parte da equipe. Então tu vai fazer uma luta aqui, um dia o comitê com o Hortolano. E não, cara, vai lá, e aí eu peguei, levantei, tu levantou e falou assim, vambora, mestre, tu mandou, vambora. E tu veio e ficou olhando sério pra mim, e eu olhando sério pra ti, querendo botar uma pressão, olhando bravo pra ti, tu nem aí, cara, tu preparado pra vir pro pano mesmo. Eu falei, cara, esse é guerra, esse é dos meus. E foi muito legal. Rapaz, ia ser uma surra grande, cara. Eu nem ia estar vivo pra contar essa história, não. Caramba, velho. Ô, Ortolano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você chegou a praticar alguma outra modalidade de esporte antes do karatê? Então, cara, antes do karatê, não. De esporte, sim, eu jogava bola, né? Eu jogava bola. Aí tinha aqui na nossa cidade, assim como todas as cidades, tem os campeonatos aí, os varzianos, que se diz, né? E eu jogava na segunda divisão, eu era centroavante, só que eu era bem mais leve, não tinha tanta massa muscular. E era aquele centroavante matador. Dominava, ganhava na velocidade dos zagueiros, chutava bem, era esperto na hora de colocar a bola. Só que como comecei a treinar karatê, comecei a me apaixonar pelas competições, eu me machucava muito jogando bola, cara. O centroavante apanha demais. E aí eu falei assim, cara, eu prefiro ir apanhar lá dentro da quadra, onde eu posso bater também, do que aqui no futebol que eu só tô levando bordoada. E tanto é que a minha primeira lesão no joelho foi jogando bola. O goleiro, numa bola que eu fui sair, ele veio, pegou meu joelho em cima e estourou, fui pra cirurgia. E aí eu falei assim,
Não quero mais Pariu. futebol, não. Eu falei, é mais fácil o karatê, que pelo menos eu sei que o cara vai me dar um soco e um chute que eu defendo, do que eu olhar pra bola e o cara me pegando sem eu tá esperando, né? Cara, com certeza. Ô, Tulan, quem foi seu professor de karatê? Com quem que você iniciou aí? Eu comecei a treinar karatê com o professor Oscar, ele era um faixa marrom, lá no bairro quando eu me criei, o bairro onde a minha história toda tá lá naquele bairro, no bairro Paranaguamirim, aqui em Joinville. Então, tinha uma academia do lado da minha casa, né, e os meus amigos que não tinham muita opção na época, né, de prática esportiva. Era jogar bola ou jogar sinuca no boteco, né, ou jogava sinuca ou jogava bola. E aí abriu essa academia de karatê e os meus amigos foram fazer e começaram, pô, é legal, por que tu não vai? Eu falei, não, cara, pô, eu não curto isso. Não, mas vai, pô, é legal, a gente vai lá, tem a parte física, é muito legal, e o professor é muito gente boa, e vamos... E aí eu fui, aí tá, treinando Kihon, treinando Kata, beleza, aquela coisa toda, com vontade de querer aprender, e acabei gostando. Minha irmã já aproveitou, que foi bem na semana do meu aniversário, deu um kimono pra mim, que era pra mim já ficar mesmo ali praticando a arte marcial. E eu comecei a treinar, comecei a gostar, e aí fazendo no treino uma sombra com o professor, né, e ele pegou, cara, e deu a chibará, e bateu aqui na minha cara, mas brincou comigo, meteu o pé na minha cara, fez o que quis. E eu não conseguia fazer nada. Aí eu falei, cara, esse bagulho é doido mesmo? Eu sou obrigado a treinar isso aí? Eu tentando achar o cara e não conseguia achar. E aí, pô, chegou num sábado, depois de eu acho que uns 2 meses que eu tava treinando, e chegou no sábado, ele me convidou para fazer um treino especial no sábado que ia ser só sobre luta. E aí eu peguei e fui, né, pô, sobre luta, e eu forte pra caramba. Falei, eu vou lá e vai ser legal pra caramba, vou trocar porrada com o professor. Cara, eu apanhei tanto desse cara. Sorte que eu morava perto de casa, bicho, que um olho ficou fechado e o outro só ia, que era sem luva, né, cara? Cada huraquém, cada petecada na cara ia marcando. Aí eu falei, não, bicho. Eu sou obrigado a treinar isso aí, eu tenho que treinar porque eu quero isso aí pra mim, tá louco? Eu com força, com velocidade e tudo, não consegui chegar perto do cara. E aí foi ele um excelente professor, sabia conduzir muito bem a situação de arte marcial, de controlar a agressividade. E eu fui me apaixonando, cara, e fiquei treinando com ele. E aí começou as competições internas, porque era uma associação só em Joinville. Né? E começou as competições internas e cada clube tinha um mestre, né, que era o professor Renato Caetano, e cada clube levava os seus alunos para competir internamente. E eu fui para essa competição e sabe que na época era open, né? Não tinha divisão de peso. Era open. Exato. E ó minha amiga Rosane. Beijo, Rosane. Essa mulher é fera, hein? Eu fico vendo no Facebook só o que ela posta pra mim. Tudo que ela posta eu aprendo sempre, todo dia alguma coisinha com ela. Uma palavra que ela coloca, uma informação, uma motivação, baita de uma profissional, espelho para nós aqui, um espelho para nós. Tenho orgulho de ser teu amigo, viu, Rosane? Obrigado pela indicação, é bom saber. E aí, nessa competição, lutei, perdi, o cara mais leve que eu, mais rápido, vinha, batia, saía, eu falei, cara, tá louco, o que eu tenho que fazer para... E aquele lado Um abraço, Procópio! Bom tá aí com a gente, hein? Procópio é um professor nosso aqui de Joinville também, excelente profissional. E é Matos ainda. De Matos ainda, parente teu. E aí, cara, e foi que a gente comecei a participar das competições, e a competição era assim, tu tinha que fazer Kihon, tu tinha que fazer Kata, e depois no final tu ia lutar. Se tu tivesse classificação boa do Kihon e do Kata, tu poderia lutar, senão tu não poderia lutar. Então tu era obrigado a ter um bom Kihon, tu era obrigado a ter um bom Kihon, um bom Kata, e aí tu podia ir pro comitê. E aí foi até que chegou um dia, num exame de faixa meu para faixa amarela, o mestre, né, que era o professor de todos ali, ele me viu treinando, ele falou assim, nós vamos montar a equipe da seleção de Joinville, isso foi em 91, para disputar os Jogos Abertos. Tu quer fazer parte? Eu falei, cara, eu com 6 meses de karatê, fazer parte da seleção de Joinville? Ele falou, não, tu tem vontade tu tem. Falta ajustar algumas coisas. Eu falei, então tá bom, então vamos. E eu fui, cheguei lá, era tudo roxa, marrom e preta, e eu era o maiorzão. Então tu imagina o que eles queriam, né? Queriam me descer o couro. E aí, cara, eu treinava, apanhava muito, porque na época, que nem eu falei, eu usava luva só para competição, e era aquela luvinha de pano que não protegia nada, e era só na mão mesmo, e fui aprendendo, cara, e fui pegando gosto, e fui aprendendo com os meus amigos de treino, com o meu professor, e o meu professor sempre incentivando e vendo o meu potencial. E o resumo foi, cara, que eu me tornei o maior campeão da categoria no estado de Santa Catarina. Conquistei aí vários títulos no Brasil.
e um apaixonado, cara, pelo karatê. Comecei a desenvolver um trabalho forte depois que eu estava quase encerrando minha carreira aqui em Joinville para poder oportunizar o que o karatê me deu para outras crianças, outros adolescentes, enfim, para a sociedade entender que a arte marcial, as lutas, ela tem muito mais do que simplesmente ensinar a socar, chutar. Então, por isso que eu digo assim, ó, uma das coisas que mais me marcou e que hoje eu sou orgulhoso, né, o que eu fiz nas quadras foi assim, satisfatório para mim, apesar das amizades que eu fiz. Mas o que eu estou fazendo hoje fora das quadras é muito mais importante para o karatê e para a vida das pessoas do que lá dentro da quadra. Dentro da quadra eu lutava, terminava, ganhava, perdia, eu saía. E hoje não, no trabalho que a gente faz, nessa junção de forças dos professores, nessa metodologia que a gente tem, nessa filosofia que a gente tem, e hoje nós atendemos as milhares de crianças que nós temos aqui em Joinville, em Santa Catarina e no Brasil, com professores competentíssimos e que têm essa visão. Cara, eu acho que a gente muda vidas através do esporte e a gente muda vidas através do karatê, das artes marciais, do judô, do taekwondo, enfim, se você tiver esse conceito do que eu posso fazer, de que forma que eu posso usar o karatê para ensinar as pessoas a viver e enxergar uma vida melhor. Não ensinar só o karatê. Ensinar a socar e chutar é fácil. Agora, mudar o pensamento dessa pessoa, mudar o comportamento desse indivíduo, eu acho que ele é muito mais importante. Então, para mim, ter começado a fazer karatê foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mudou totalmente a minha vida. E eu tenho certeza que a mudança da minha vida hoje está ajudando a mudar a vida de muitas pessoas. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu tenho certeza disso, Otolani, não tenho dúvida. Deixa eu só dar um alô para a galera. Sensei Agenor Mota. Sensei Agenor Mota foi o cara que me deu a minha primeira aula de karatê. Ricardo Nagamini é um amigo que eu treino, sempre treino com ele também, faixa preta de karatê, casca grossa. Ortolan, eu digo o seguinte, tu quer socar e chutar, compra um saco de pancada, meu irmão. Tá? Exato. Agora você quer aprender a filosofia da arte, porque a filosofia da arte tem uma energia fora do sério, uma coisa que te controla, uma coisa que te movimenta, que te faz acreditar. Soca e chute, dá lá no teu saco pancada na tua casa, soa, fica lá à vontade. Garanto para você, o único benefício que vai ter é cansaço, se eu posso chamar de benefício, e suor. Filosofia não tem nenhuma socando saco de pancada nunca. Perfeito, perfeito. Não é verdade? Ô, Tolani, quem que era o cara aí que era a tua pedra no sapato aí, rapaz, na tua categoria? Em matéria do Brasil. Em matéria do Brasil era o Didi, né? Didi era o cara a ser vencido. Só que, cara, eu tive lutas assim fenomenais com o Juarez, um gigante como atleta e como pessoa também. Rafael Camilo, Rafael Martins, o Gerardinho, lá de Brasília, também um baita de um atleta. O Maurão aí de São Paulo, o Gledson, tudo pedreiro. Verdade. Dois animal, cara. Tudo pedreiro. Então, assim, ó, cara, eu tive vários adversários. Eu acho que cada momento da minha vida eu tive um adversário mais difícil. Mas todos eles tiveram, cara, sua contribuição assim para me fazer crescer muito dentro do karatê e sempre voltar para casa pensando, cara, se tu quer continuar, tu vai ter que melhorar, tu vai ter que treinar, porque os caras estão aí treinando, os caras são muito bons. São todas lutas assim que as vitórias vinham por detalhes, as derrotas vinham por detalhes, sabe? Então são grandes lutadores que me ensinaram muito, tanto nas quadras quanto fora. O Gledson, cara, eu tenho um carinho enorme pelo Gledson. Nós lutamos. O Gledson, ele fala, ele sabe certinho. Rafael Assunção, meu irmão aqui do Paraná, inclusive trouxe ele para lutar em Santa Catarina, Joinville. E, cara, uma fera. Eu sou fã dele, ele não acredita nisso, porque ele tem um baita de um potencial. É um cara inteligente para lutar, tem uma envergadura gigantesca, um cara habilidoso. E eu falava assim, cara, se tu soltar tudo que tu tem mesmo, não tem ninguém no Brasil para te segurar. Ninguém. E ele fala, cara, tu fala isso pra me agradar. Eu falei, não, é verdade, cara. Se tu botar na ponta da luva tudo que tu tem, cara, ninguém te segura, velho. Ninguém te segura. É em detalhes que a gente consegue tirar um ponto contigo, consegue lutar contigo em detalhes. A última vez que eu lutei com ele, eu tinha perdido pra ele em São Paulo, e aqui em Santa Catarina, nos Jogos Abertos, eu lutei com ele, eu ganhei dele. Mas, cara, assim, ó, detalhes. E tinha que pegar no que ele errava. Porque se tu deixasse ele crescer na luta, tu não segurava mais. Não se grava mais, é um baita de um lutador, um excelente lutador. E uma pessoa, um figuraça, né? Rafael Carvalho é um figuraça, né? Assim, com certeza. Nós tivemos o prazer de ser seleção brasileira, a seleção catarinense junto, lutamos em Natal,
por equipes, lutamos contra a galera lá, bicho, é aquele guerreiro, velho. Aquele cara que eu tive um prazer enorme de conhecer, sou irmãozão dele. De todos que você falou aí, eu tive o prazer de ver lutando na competição. É interessante. Antes de você, teve o Dematê, depois do Dematê teve o Ortolano, e depois do Ortolano não houve mais ninguém. No peso pesado aqui, até tem uma dificuldade muito grande aqui no estado da gente fazer um novo peso pesado, né, em Santa Catarina. Uhum. E o Dematei eu não tive o prazer de ver lutando só através dos vídeos, mas conheci ele. Eu também, só vídeo. Conheço ele e tenho uma amizade também muito enorme com ele. Ele foi num campeonato em Caxias, se eu não me engano, eu estava lutando lá. E aí o Anselmo e a Sheila convidaram ele para me conhecer. E aí ele chegou lá com aquele jeito dele e falou assim, pô, quando me falaram do Ortolano, que era para mim aqui, eu pensei que eu ia ver um cara de 2 metros de altura, 3 de largura, tu não é nada disso, não, cara. Tu não deixa de ser um mero mortal. Tu não deixa de ser um mero mortal que nem eu. E eu falei assim, não, pô, que bom, né, cara, que somos seres humanos normais, né? E aí o resumo, sabe o que foi, Silas? O resumo da história, terminou a competição, o Dematei me botou no carro dele, nós fomos numa churrascaria e ficamos tomando cerveja até 3 horas da manhã contando história. Baita de um amigo, cara. Cara, não, é legal, né, cara? O Karatê dá amizades pra gente fora do Um abraço, Sensei Luiz. O meu sensei hoje, Silas, da nossa associação, o cara que conduz é o Sensei Luiz Oliveira, que está aí agora assistindo nós. Ô, Sensei Luiz, prazer em conhecer o senhor, viu? Sou fã desse cara aqui, desse seu aluno aqui, viu? Esse cara tem um coração gigantesco. Ô, Ortolano, agora, a galera que te procura para treinar aí, a molecada aí, todos eles se espelham no Ortolano. Como é que você faz para controlar essa galera, cara? Porque eu sei que você é um cara do karatê marcial e não deixa isso fugir a minha pau. Como é que tu faz para controlar essa galera? Porque a galera quer seguir o caminho do Ortolano, né? Mas não quer, ou seja, treinar o que o Ortolano treinou lá atrás, né? Na realidade, hoje, Silas, aqui, é claro que tem a história ainda muito forte, né, do que a gente fez aí na cidade, no estado, até no Brasil, mas hoje nós temos uma equipe muito grande de técnicos que estão desenvolvendo o trabalho deles, né, dentro das academias, e juntando esses trabalhos, a gente fortalece o nosso karatê da cidade, né, o karatê do estado. Mas assim, a nova geração que está vindo aí, essa geração nova aí, eles ouviram falar, mas cada um treina com seus professores, e até hoje eu tenho muito pouco tempo para dar treinamento, né? Como eu tenho uma função de coordenação de rendimento na Secretaria de Esportes, eu estou envolvido com muitas outras atividades, eu tenho pouco tempo para dar treino. Então eu tenho um horário que eu dou treino lá, mas é aquilo que eu te falei, o karatê não é mais nem o karatê competitivo hoje que eu dou aula. É o karatê tradicional mesmo, é o Kihon, Kata, mas eu tenho excelentes técnicos aqui, nós temos o Joinville, que faz um trabalho maravilhoso, né? E os atletas estão nas academias, estão treinando, claro que quando a gente está junto, que lembro das histórias, sempre alguém conta uma história, né, do que a gente fez, mas já foi mais forte essa ligação ainda que o pessoal queria vir treinar comigo, queria treinar com a Giannis, né? Inclusive a própria Giannis hoje não está dando mais treinamento, ela deu por um certo tempo, mas aí outros caminhos ela seguiu na vida como profissional, e ela não está mais dando treinamento, mas também uma baita, uma referência, uma excelente profissional, e todo mundo, as meninas queriam ser que nem a Gênesis. Imagina, que era difícil tu ver a Gênesis perder uma luta. Era difícil, tu ir na competição, campeonato brasileiro ganhava, campeonato paulista ganhava, campeonato catarinense ganhava, campeonato pan-americano ganhava. Então, quer dizer, é uma referência muito forte. Mas hoje ela, por outros caminhos, ela continua ainda junto com a gente, né, mas não está dando mais treino também. Mas dentro desse projeto que a gente tem hoje, que os professores estão envolvidos, a gente procura sim, claro, estar aplicando essa metodologia, essa filosofia de treinamento, não só em revelar grandes atletas, que é um processo natural, tá? O atleta vai aparecer. Exato. Hoje nós temos mais, só no projeto da Secretaria Praticando Karatê, nós temos mais de 1.500 crianças fazendo Karatê. Então, caramba, que legal. A nossa intenção é justamente isso, ofertar, né, uma possibilidade, uma oportunidade para as crianças conhecerem um caminho melhor, né, para seguir na sua vida, através da prática da arte marcial, através da prática da atividade física. E é claro, é natural que vai aparecer os atletas nesse meio. Aí a gente direciona eles para os professores dos núcleos avançados, que já o treinamento mais específico para a competição, e aí depois de um certo tempo eles vão treinar com a equipe de Joinville para representar a cidade nos eventos nossos aqui. Mas hoje eu acho que o orgulho maior mesmo que eu posso dizer é aquilo que eu falei. O que eu fazia na quadra, né, claro, era muito bom, a gente fazia amigos, conheci muita gente, conheci muitos lugares, né,
escutei palavras bonitas, palavras de apoio, que nem uma vez eu estava em São Paulo, o cara veio pedir um autógrafo para mim, eu falei assim, pô, pedi um autógrafo, quando eu imaginei que eu ia dar um autógrafo, cara, né? Aí, daqui a pouco já veio outro, e já veio outro, eu falei assim, cara, aí tu para pensar, meu, o que tu tá fazendo, né, que tu merece todo esse respeito aí. Então, se tu trazer isso para dentro de ti, ver que através desse respeito e desse reconhecimento pode ainda oferecer mais, né, principalmente para melhorar a nossa sociedade, o lugar que você vive. Então, eu acho que hoje o que a gente faz, né, esse grupo de professores que a gente tem aqui em Joinville, inclusive o Sensei Luiz foi foi o pioneiro que botou o Karatê na escola aqui em Joinville, ele é muito mais gratificante, né? Muito mais gratificante. Então, claro, nós temos os técnicos que existem momentos da vida que existem as paixões, né? Então nós temos técnicos hoje que são ex-atletas, que eles adoram a competição. Então, como eles estão com essa pegada toda, eles vão lá para a competição, levam os atletas, aí tem aqueles que gostam de fazer a formação, trabalhando lá no bairro, resgatando essas crianças. Então nós temos lá esse pessoal também fazendo, aí tem o pessoal da coordenação que usa essa experiência toda para direcionar eles para um melhor caminho. Então, cara, é uma equipe muito coesa, uma equipe muito competente, e eu tenho certeza que a sociedade ela vai ganhar muito com o trabalho que a gente vem fazendo aqui em Joinville, em Santa Catarina, e vocês aí em São Paulo fazendo um excelente trabalho também. Eu acompanho, acho que muitos estados do Brasil estão com essa pegada aí de massificar a arte marcial, o karatê, para fazer. Então, concordo com você. O Sensei Luiz. O Hortolano criou o ignorante Zuki. Não. Rapaz, esse cara tá. Hortolano, cara, seu cara é muito potente, cara. Eu nunca esqueci. Tá? Mano do céu. Cara, rapaz, quem não tomou esse soco do Hortolano não tem ideia. É o que eu sempre falo, vou voltar lá atrás de novo. Quando você pensar em criticar o Karatê WKF, faz uma luta por ponto com o Hortolano primeiro, aí depois você dá o seu feedback, né? Mas segue seu raciocínio aí. Vamos lá, não, pode tocar bronca aí na conduzir aí. Não, tranquilo. Então, Hortolano, porque hoje assim, eu falo o seguinte, e com você não é diferente. Eu gosto do Karatê marcial e gosto do Karatê competitivo, eu amo os dois, eu vivi os dois. E assim, você é um desses caras que antes de colocar o Karatê para fora, você já tinha colocado ele para dentro. Porque o Karatê, quando ele vem de dentro para fora, quando você coloca ele para dentro, depois coloca para fora, sai a filosofia do Karatê, sai a energia do Karatê, né? Então, sai a técnica do Karatê. Hoje a gente vê muita gente querendo colocar algo para fora que nem colocou para dentro, né? Isso é muito triste para a nossa arte marcial. Estão pulando etapas, né? Em alguns pontos, talvez eu tenha sido, ou eu não soube me explicar, ou talvez fui mal interpretado, mas eu sempre defendi o Karatê de uma forma muito responsável. Eu gosto do Karatê marcial, sou fã do Douglas Bros, cara. Aquele cara é fenomenal, sabe? É a majestade do Karatê brasileiro. Você me entende? Sim, com certeza, com certeza. Então, você pode falar mesmo. Então, respondendo ali o Rui foi o aluno meu, né? Ele já treinou na época com o professor que trouxe o Karatê aqui para Joinville e para Santa Catarina, o Suzuki, depois o mestre Suzuki. Depois de alguns anos ele treinou comigo na associação, a esposa dele treinou comigo, a filha dele treinou comigo. Então, cara, isso é uma satisfação enorme, tá aí agora. Rui, um grande abraço, Rui, tem um carinho enorme pela tua família, por você, tu sabe disso. E ele acompanha esse nosso trabalho de perto aí, tá sempre em parceria com a secretaria. E é isso que eu digo que é a satisfação. Olha só, ele treinou, a esposa treinou, a filha treinou, porque treinava o Karatê gostoso, o Karatê, a filosofia, a arte, a discussão, a conversa, o envolvimento com a família, ajudar na educação, da mesma forma que a gente recebia essa energia positiva também das famílias, né? Sim. E a gente transfere para as nossas famílias, então é uma troca muito gostosa. Com certeza. Hortolano, o Leandro Tim fez uma pergunta aqui, o que você acha do Karatê Combat? Dá seu feedback aí, o que você acha disso? Cara, eu só acho que saiu muito tarde, devia ter saído na época que eu competi ainda, que aí eu não podia... Cara, gostei demais. Não, gostei demais desse evento aí, assisti algumas lutas, né? E top demais. E, cara, quando eu vi o Rabugento lutando, vi o Leto lutando, o Will lutando, torci muito, cara, queria... os caras ali... Era eu, parecia que estava lhe dando porrada junto. Eu gostei muito desse formato.
E é aquilo ali, ó. Ali dentro do Karate Combat, cara, se tu tiver só o Karate competitivo, tu não adianta nem entrar, velho. Se tu não tiver Karate marcial, tu não tiver fundamento, não tiver arte, não tiver punch, não adianta nem tu entrar ali. Ali não dá pra fazer pontinho. Não, sou muito fã. Todos esses caras que você falou aí, eu acompanhei. O William é um cara que a gente treinava junto, você sabe disso, eu ia na academia dele. O outro rapaz, o Leto, que você falou, é aluno do Caio Márcio. São todas essas pessoas que colocaram o karatê marcial para dentro. E aí, malandro, quando esses caras colocam o karatê para fora, igual o Hortolano, pode correr, meu irmão, que é uma bomba, é uma granada. Não, cara, e o Will, nós treinamos juntos em São Caetano, né? Alguns anos treinamos juntos ali inclusive, né, fomos seleção brasileira em 2000, se eu não me engano, no Uruguai. E o Will, cara, ele tem uma mão pesada. Ele bate forte pra caramba. Ele é bom, muito bom. Ele é muito bom, ele é muito habilidoso e ele é forte, cara. Ele treina karatê raiz. Uma vez ele estava competindo aqui em Santa Catarina e ele lutou com um atleta nosso aqui de Santa Catarina. E ele estava por São Paulo e eu assistindo a luta. E esse atleta, ele meio que se achou na luta com o Will, assim, que ele podia... o Will já tá um pouco mais velho, isso era um gurizão novo, né, cara? E eu vi aquilo, eu falei, cara, não vai dar. Eu pensei comigo, não vai dar certo, o Will vai moer ele. Não deu outra, daqui a pouco o Will já botou de cabeça no chão, já pregou, porque o Will é muito forte lutando, cara, muito forte. Bom, não, ele é bom, o Will é excelente, cara. Um grande karateca, um bom lutador. E, ô Tolano, vem cá, e assim, competir mesmo, você encerrou, né? Eu lembro que você falou da sua última competição foi os Jogos Abertos. E aí, como que ficou a seleção daí, cara? Quem que assumiu? Eu achei até que fosse você que estivesse hoje como técnico da seleção catarinense. Não, seleção catarinense, eu fui até no retrasado, eu fui um dos técnicos, que aqui nós temos muitos técnicos, né? Porque foi da mesma filosofia e a metodologia que o São Paulo usa. Tem vários técnicos para estar atendendo nas quadras, né? E de preferência um técnico que seja mais próximo daquele atleta que está lutando, porque conhece ele melhor. Então, em Santa Catarina, até no retrasado, eu fui um dos técnicos, acompanhei a seleção de Santa Catarina em alguns eventos. E depois também não consegui mais, até pelo fato dessa minha nova função aqui na Secretaria de Esportes, que eu tenho muitas modalidades para acompanhar. E na seleção de Joinville, até ano passado, eu era o técnico do masculino. No feminino era a Giannis, depois passamos para a Chayenne, né, que a Chayenne é uma excelente atleta, também revelada nossa aqui no estado, também tem vários títulos nacional, internacional. E aí o masculino, ano passado, até mais uma vez por motivos de falta de tempo, e eu passei a equipe para um atleta nosso que tu conhece ele, o Rafael Soares, foi lutar em São Paulo, foi junto comigo, um loirinho, e tá fazendo um excelente... tá fazendo um excelente... dele, cara. Então, e é nosso técnico aqui, lutou ano passado, lutou para quebrar um galho, né, porque não estava treinando, mas lutou para quebrar um galho, e sempre luta bem, tem karatê, não adianta. Lutou, fez bonito lá, e ele é um dos nossos técnicos da equipe de base, junto com o professor Luiz. Ele começou o karatê com o professor Luiz, inclusive, foi o aluno do professor Luiz, e é aluno do professor Luiz até hoje. E foi nosso atleta aqui por muito tempo, e está fazendo um trabalho excelente como técnico. Então, nada mais justo do que, eu acho que você vai atingindo outros objetivos, vai buscando outros objetivos, então você ir passando a responsabilidade também para os novos aí, que eles têm o direito de mostrar a sua vontade e a sua competência, e ele está fazendo um excelente trabalho, e a partir desse ano agora ele é o técnico do adulto, né? Então que legal, que bacana. Como técnico hoje e treinador, eu não estou mais nem com a equipe de Joinville, nem com a equipe de Santa Catarina, só dando aula no dojo mesmo. Entendo. Sabe, Hortolano, eu como um grande amante do karatê, eu sempre tive meus ídolos, você foi um deles, Ricardo Aguiar, sempre fui apaixonado pelo karatê do Douglas Brito, de toda essa galera. Eu não sei, talvez eu esteja errado, seja um comentário meu errado, mas eu não vejo hoje no karatê competitivo atual as pessoas têm esse respeito, terem alguém como ídolo. Lógico, o Douglas Bros é um grande ídolo o país inteiro, não só para mim, não só para você, mas será que o karatê hoje, existem, ou seja, esses fãs ainda, alguém que tem aquele ídolo? Eu sempre fui seu fã do karatê, sempre admirei demais, fã do karatê do Douglas Brito, do William, do Ricardo Aguiar, do Mano Santana. Se eu for falar de todos aqui que eu sempre admirei, será que o karatê ainda mantém isso, cara? Será que ainda existe isso? Ou é só o desejo pela medalha, é só o desejo pela foto? Cara, assim, eu não sei se de repente é porque a gente saiu do foco, então tu não tem mais
esse acompanhamento, como eu sempre tive os meus ídolos, né? Cara, eu vi o Sergião, eu fui no primeiro Campeonato Brasileiro em 95, e eu vi o Sergião lutando, na época tava o Sergião, Didi, Zeca, Geraldo, todo lutando, mas o Sergião me chamou a atenção, cara. Eu falei, eu pulei na quadra, eu falei, bicho, tira uma foto comigo. Aí ele olhou assim pra mim, olha só. Isso em 95. E agora, ano passado, o Sergião esteve aqui em Santa Catarina, aqui em Joinville, ministrando um curso, e nós tiramos uma foto juntos de novo. Falei só, tirei uma foto contigo lá, mostrei a foto para ele, inclusive, que eu tirei com ele, eu tenho guardado até hoje, foi lá em Maceió. E aí ele falou, cara, não lembrava disso. Falei, pô, depois acompanhou minha carreira, falou, pô, se transformou num grande atleta, assim. Eu falei, mas lá atrás eu pulei na quadra para tirar uma foto contigo, porque tu me inspirou a ver um cara grande, forte, daquele jeito lá, e a habilidade que tinha. Então, nós tínhamos essa coisa assim, não sei se é porque nós tínhamos poucas pessoas que se destacavam, então quando aparecia assim alguém que era um monstro, tu chamava aquilo para ti, tu queria ser igual, e hoje o nível técnico, vamos falar de Brasil, né? O nível técnico do Brasil, claro, tem aqueles que se sobressaem, mas tem muito atleta bom, é muita luta boa. E tem aquela questão também que a juventude, né, cara, a geração de hoje é diferente da nossa. Eles têm, os ídolos deles é diferente, não é diferente, não é a mesma coisa que nós, quando via alguém, ou até pelo a gente saber o preço que a gente pagava para poder chegar no auge, o preço que a gente pagou para poder subir num pódio. Então, quando tu via alguém que fazia igual ou melhor, tu tinha aquele cara como referência, né? Eu não sei se é esse. Com certeza. Eu não sei se é esse o resultado que hoje eu não vejo mais aquela pegada, ou se também se é um pouco de culpa das próprias federações que não enaltecem os seus atletas para fazer com que os demais vejam o trabalho dele. Não sei te responder isso. Mas é muito mais frio hoje do que era na nossa época, pode ter certeza. A torcida ficava ali na arquibancada torcendo por ti, e quando era luta por equipe, que pegava, que nem aquela vez lá, nós lutamos São Caetano com São Bernardo, era uma loucura, a galera queria ver, porque era uma luta melhor que a outra, e aqui em Santa Catarina, Joinville, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Joinville, Criciúma, o cara o ginásio descia, parava tudo para ver nós lutarmos. E hoje eu não vejo isso, eles estão no ginásio, cada um preocupado com a sua competição, com a sua luta, terminou, embarca no ônibus, vai embora. Então, não sei dizer em que momento isso esfriou, cara, né? O Douglas fez um comentário aqui, o Douglas Brito. O Douglas, você perguntou aqui a respeito do projeto, eu acho que o Ortolano explicou a respeito do projeto dele, do trabalho dele. Agora ele comentou aqui o seguinte, o problema de hoje é as redes sociais. O Douglas, eu sempre converso com o Douglas no WhatsApp, né? Ele falou para mim, Silas, cara, a gente tem um problema grave hoje. Tem certeza que na sua época, Ortolano, na época do Douglas, quando vocês viajavam, era o compromisso primeiro, meu irmão. Depois era a diversão. Aí ele fala, pô, Silas, a galera hoje vai competir, quer saber de tirar foto, conhecer o lugar, se distrai ao invés de estar se concentrando, aí quando é na hora da competição, a cabeça tá cheia de Facebook, de Instagram, e o karatê tá pouquinho. O que o Douglas falou, e você comentou aqui agora, eu vou te dar um exemplo. Todas as minhas viagens que eu fui campeonato internacional, eu não tenho uma foto. E olha que eu levava a câmera fotográfica, né, porque eu não tinha celular, eu levava a câmera fotográfica, mas eu não tirava foto porque eu não lembrava da câmera. Eu estava preocupado com a competição, eu estava preocupado em entrar na quadra e eu queria ganhar, eu queria voltar com a medalha pro meu pai. Aí eu não conseguia ficar lá, que bonito aqui, ó, eu não conseguia, a minha concentração era outra, o meu foco era outro, entendeu? Então eu acho que quando, aquilo que eu falei, quando vocês viam o preço e outra, pô, a gente ralava, até hoje ainda a dificuldade é muito grande, né? Mas ainda hoje nos estados, nos municípios tem bolsa que ajuda o atleta, não é o ideal, não é o suficiente, mas pelo menos ajuda um pouco. Nessa época não tinha isso. Tu ralava, conseguia passagem, e aí tu não tinha dinheiro para alimentação, não tinha dinheiro para hospedagem. Então isso tudo quando tu via, aí quando tu via um cara lá, que ele passou pelas mesmas dificuldades que tu, e o cara entrava na quadra, ele dava um show, tu dizia, cara, esse cara eu sou fã dele, cara. Eu sou fã dele. Porque com toda essa dificuldade aí, o cara fazer tudo isso que ele está fazendo na quadra. Então hoje a comodidade ela é muito maior, a facilidade é maior, então não tem ninguém que se destaca, pô, aquele cara ali meu, ele está fazendo um pouco melhor do que eu só. Então acho que na época a gente valorizava um pouco mais as feras que entravam na quadra, né? Tu via alguém lutando, cara, no mínimo tu respeitava a história dele antes de chegar até ali. Concordo contigo, sabe? É interessante, lógico que as coisas mudam, isso é normal, faz parte.
para você ver que lá no seu início, o karatê, Ortolano, não tinha a regra que tinha hoje, né? Estou falando aqui de regra. E a galera hoje tem uma regra boa, cara. Sou super a favor dessa regra. Curto demais. Parabenizo a WKF por isso, porque protege o atleta, protege a criança. Lá no passado, mano, vocês que saíam na mão de uma forma, ou seja, com pouquíssimos, né? Tem tudo de graça na mão, porque vocês deram para nós, deram para todos eles, e a galera não valoriza, cara. Não, exato. Eu sempre falo, né? Na época que eu comecei a treinar karatê, se pegasse todas as crianças que treinavam karatê aqui de Joinville, não lotava uma Kombi. Porque não tinha, o pai não botava, porque era um treinamento mais agressivo e machucava mesmo. Então toda essa parte de proteção, de preservar a integridade do atleta, principalmente da criança, para ela ser inserida dentro da filosofia do karatê, mas sem precisar tomar aquela pancadaria toda e se machucar, traumatizar, né? E hoje, cara, que eu te falei, só no projeto que nós temos aqui na prefeitura, são mais de 1.500 crianças. Dentro de Joinville, somando nas academias, nos clubes aqui, nós temos quase 3.000 crianças que eu digo assim, até 12, 13 anos, né? Fora os adolescentes, atletas. Então, isso é muito legal, porque era a minha filha, faixa preta de karatê, né? Foi tricampeã dos joguinhos, campeã da ULESC, foi vice-campeã brasileira, mas não tem uma lesão, não tem nada. Ia lá, lutava, voltava limpinha, bonitinha, aguerrida, tem karatê, né? Eu treinei ela com karatê, eu sempre falei, eu treinei ela para defesa pessoal, treinei ela para ela se defender, uma menina, só que aí depois que eu treinei ela, eu ensinei ela a fazer ponto, né? Ensinei ela a fazer ponto. Então, a primeira coisa, ensinei ela a treinar karatê, depois ensinei a fazer ponto. Hoje ela não compete mais, mas ela tem karatê. Então, não foi um tempo perdido que eu dei treinamento para ela, que agora que ela não é mais atleta, acabou-se, ela não tem mais, não lembra de mais nada. Então, eu acho muito legal isso, né? Mudou bastante. Na nossa época era pesado e pouca gente, muitos entravam na academia e já desistiam, porque eram menos favorecidos até de biotipo, né? O perfil físico, ou até na questão não conseguiam ter a mesma pegada de trocar porrada com os outros. E aí acabava desistindo. E aí se perdia nesse momento, de repente, de ter utilizado o karatê para fazer diferença na vida desse cara. Só porque ele não conseguiu bater, ele não aguentou apanhar, então quer dizer que o karatê não serviria de mais nada para ele. Então essa é a filosofia que a gente tem hoje. A gente ensinar as pessoas o que o karatê pode fazer para elas, né? Não o que elas podem fazer dentro do karatê. Vai ser um processo natural, sempre vou falar isso. Vai aparecer os atletas, os grandes atletas, né? Mas eu acho que tem que sair primeiro cidadãos do bem, cidadãos que mudam o seu pensamento através da nossa arte, que é maravilhosa, bem conduzida por profissionais competentes e que saibam realmente essa diferença. Não, é muito interessante. Ortolano, você está certinho, cara. Eu concordo contigo. Eu sempre falava o seguinte, e sempre falei, o dia que o Ortolano e o Ricardo Aguiar não acreditar mais no karatê, aí eu desisto dele. Eu sempre falei isso, né? Porque eu sei o quanto vocês são bons no que fazem, eu sei o quanto vocês defendem isso com garras e unhas. Agora, Ortolano, qual que é a competição, cara, inesquecível assim para você, que marcou, você não consegue esquecer? Cara, assim, ó, teve várias competições, por exemplo, meu primeiro Jogos Abertos, quando eu ganhei o primeiro Jogos Abertos, não está na minha memória os detalhes das lutas, né? Quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro, está na minha memória, detalhes. Quando eu ganhei do Didi nos Jogos Abertos, uma luta, então, assim, foi uma luta que marcou muito no estado de Santa Catarina, todo mundo hoje comenta essa luta. Mas uma luta, assim, que ficou marcada para mim mesmo, foi meu primeiro Campeonato Pan-Americano, né? Foi em Cuba. O Campeonato Pan-Americano era, no feminino era Cissa, Lucélia, Yara, Pulga, Simone Nicola. Masculino era Max, Cid, Nelson, Leivas, Didi, Marquinhos, o Montes Claros, e se eu esqueci o Flávio Nascimento, do Rio. Cara, assim, uma equipe muito boa, e eu fui lutar, a minha primeira luta, o cara tinha sido vice-campeão mundial, e aí o Lacombe chegou para mim e falou assim, Ortolano, e eu muito concentrado, e nós tínhamos treinado acho que 10 ou 12 dias, treinando com o Didi, com o Nelson, com o Max. Cara, o meu karatê fez isso aqui, ó. Meu karatê competitivo, não, ele explodiu. Foi simplesmente assim, quando eu voltei de lá, era difícil perder uma luta de Santa Catarina. Era difícil, porque eu peguei todo o jogo de luta com eles ensinaram muita coisa para mim,
E aí eu potencializar esse meu vigor, essa minha velocidade, os golpes que encaixavam para mim me ajudaram muito nisso. E o Fraser sempre me corrigindo, ele falou assim, isso por enquanto você não pode usar, então não usa, porque não vai ser eficiente ao ponto de você poder tirar todo o proveito dele. Agora esse golpe que tu tem que usar, esse aqui tem... Pô, o Fraser foi um monstro, tanto é que até hoje, né, o Pré e outros atletas dele que ele treinou aí tem um resultado muito bom. E aí o Lacombe falou para mim assim, o Tulano vai lutar com o vice-campeão mundial, assim, blá, 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 e eu ali concentrado, olhando pro cara, aí pra ele parar de ficar falando aquilo no meu ouvido, eu falei assim, cara, se ele fosse bom, era campeão e não vice. Então, quer dizer, alguém ganhou dele. Se ele fosse caraca, se ele fosse tudo isso, ele era o campeão, não era vice, alguém ganhou dele. Então vamos ver ainda na quadra. E aí o que aconteceu? Não que o cara não seja bom, mas como ele não me conhecia no meu primeiro campeonato internacional, e na época do Ipom favorecia isso, né? Tu fazia 3 Ipom, acabava a luta. E eu muito rápido, cara. Eu já entrei na quadra, ajustei a distância, já meti um Izuki, Ipom, meti outro Izuki, Ipom, ele foi que 3 Ipom, ele nem viu de onde veio. Ganhei de 6-0 dele. E aí chamei a atenção de todo mundo, chamei a atenção da arbitragem, chamei a atenção dos técnicos, chamei a atenção da própria seleção que estava me vendo lutar no primeiro campeonato internacional, né? Era meu primeiro campeonato internacional. E aí foi, cara, ganhei a segunda, ganhei a terceira, na quarta luta eu lutando com o argentino, e já tinha disputado o mexicano, e eu tava de olho no mexicano na outra chave. O mexicano chutava muito, ele era, acho que, além de karateca, ele era taekwondista. E eu tinha esse negócio comigo na quadra, eu tava olhando todo mundo lutar. Eu não terminava minha luta e virava as costas. Eu via todo mundo lutar e ficava pegando o que aquele cara tava mais usando, e já na minha cabeça o que eu vou usar contra ele. Entendeu? Eu já ia fazendo a minha estratégia na hora. E aí eu vi esse mexicano lutando, e ele dava duas movimentadinhas assim e soltava a perna no meio, ou no meio em cima. Eu falei, cara, quando ele movimentar, no segundo kick eu tô dentro dele. Tu vê, eu não tinha nem lutado ainda no final, eu já tava pensando nele na frente. Ele ganhou, foi pra final me esperar. E eu lutando com o argentino, e o Lacombe era meu técnico, e ele teve que sair, porque tinha mais quadra rolando, que a Cis ia fazer final. E aí ele falou bem assim, Tulano, eu vou te deixar aqui, eu vou lá com a Cissa. Oi. Sabe, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. A gente tem 2 minutinhos para terminar essa live. Você me dá mais uns 20 minutinhos só para a gente continuar essa conversa aí, porque eu quero ouvir ela até o final, porque isso aí é motivacional demais para mim, cara. Não, isso, pode ser, vamos lá. Então, beleza. Tá bom. A gente ainda tem 2 minutos para essa live cair, tá? Aí quando ela cair, eu começo uma outra. Tá, então, continua aí. Aí o que acontece? Aí o Lacombe saiu e fui lá atender a Cissa. E na época podia ficar outro cara ali. Opa, desculpa, virou aqui. E o Didi falou assim, não, deixa que eu fico grandão. E o Didi, eu era fã do cara e ele ficou ali como meu técnico. E aí o argentino veio, 5-0 eu ganhando do argentino. 5-0, eu não tinha nem falta, eu não tinha nada. Eu tava com a luta toda na minha mão. E aí o 5-0, digo, vou dar uma segurada, né? E aí o Didi falou assim pra mim, segura não, fecha 6, vamos pra final com moral, fecha 6. E eu fui entrar, eu dei uma Shibarai e fui bater um Izuki. Só que quando eu dei a Shibarai, o cara desequilibrou demais, e o meu Izuki veio pegar no peito, pegou no queixo, quebrou o queixo do cara. Quebrou o maxilar dele, e aí caiu, o cara, já médico, tudo, o árbitro vieram ali, rançoco pra mim, cara. A cena tá na minha cabeça, assim, cara. Eu olho pro cronômetro, tá lá, 9 segundos pra acabar a luta, 9 segundos pra acabar. A live vai terminar aqui, tá terminando aqui 20 segundinhos, aí eu continuo ela mais uns 20 minutinhos aí pra não tomar seu tempo, porque essa sua conversa é muito motivacional. Pra mim, cara, é uma injeção de motivação.